Eu sou a Shen, a pessoa que fala com você sobre espiritualidade, marketing, comportamento, que mais? Vários assuntos, todos juntos, misturados. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante que é seus planos, o seu trabalho, o seu negócio. Estou aqui com a cara até um pouquinho inchada. O olho dá até para perceber que ele tá um pouco inchado aqui. Nossa, é realmente bem inchado. Porque ainda há pouco eu estava atendendo numa consultoria, é o protocolo Sirius, que é um protocolo que eu faço de 5 encontros, onde eu faço um mix entre o marketing, né, negócios, marketing, direcionamento de esteira de produtos, também a avaliação de temperamento da pessoa e a avaliação de desbloqueio emocional. E hoje foi o último encontro, que foi um encontro extra. E no final desse encontro, eu fiz uma meditação ali para essa consultorada, né, que ela estava participando. Fiz uma meditação para a gente alinhar os chakras, alinhar projetos, o que que ela enxergava, né? Trazer as visões do final do ano. E aí, obviamente, eu bocejei bastante, e aí o olho ficou desse tamanho, inchado aqui. E lacrimejei também, né? Vou explicar. Não sei se você sabe sobre isso, mas eu posso explicar o que que isso significa, né? Quando a gente está conduzindo alguém num processo energético, num processo de terapia, de mentoria, nosso corpo, ele é um canal, de certa forma. Então, a alquimia está acontecendo através dessa transmutação. Então, eu, enquanto uma pessoa que está conduzindo, né, um profissional, uma terapeuta que está conduzindo, a gente vai sim também sentir no nosso corpo o lacrimejar, o bocejo, que é, de certa forma, a limpeza que está sendo feita ali também. E a pessoa do lado de lá também muitas vezes boceja, também tem vontade de chorar e sente lacrimejar. Mas eu queria falar um pouco sobre essa virada de semestre, né? Vou trazer aqui algumas questões dessa consultoria e muitas vezes, né, a pessoa passa por desafios, então é uma saída de um cliente, é uma mudança financeira, uma previsão que você tinha, né, de projetos que poderiam ser fechados e acabam não fechando, e você estava contando com aquilo. Então, o que for, né? Mas não, quando a gente passa por desafios, a gente acha que o mundo está acabando. Hoje eu acho um pouco menos disso, mas como qualquer humano. Dependendo do impacto, a gente sente como se fosse realmente o mundo está acabando, não tenho saída, não sei para onde eu vou, mas na verdade a gente sabe, né? A nossa alma sabe. A gente sabe que aquilo ali é mais um desafio, que não é tão grandioso assim, que ele não vai ser tão impactante assim. E até aqueles que são muito impactantes e são muito grandes. Eles vêm para trazer uma mudança de status nossa, status, energia, uma mudança de nível, de consciência, de mentalidade. Eles vêm para trazer um movimento, um renovo. Então, mesmo quando tem desafios muito grandes, a gente tem que se perguntar, né? O que que eu aprendo com isso? O que que eu estou aprendendo com isso? Que desafio, né? Que movimentações esse desafio está trazendo? Que vai me fazer sair desse lugar. Às vezes a gente está há muito tempo com um cliente que a gente gosta muito e é muito bom, é muito gostoso, mas talvez aquela energia parada ali está impedindo que outros clientes cheguem. E às vezes vai acontecer assim, de repente, um cliente sai e aí você fica sem chão, mas você tem que se movimentar. E aparecem as oportunidades e as coisas vão chegando a partir do seu movimento. Às vezes, também uma situação que eu vi acontecer recente com uma pessoa que acabou de chegar para a mentoria, e que se ela tivesse na mentoria antes, isso não teria acontecido. A pessoa praticamente fechou um contrato, não muito bem acordado, né? Amarrado no sentido de prevenção mesmo financeira, aonde foi dada uma entrada muito mínima e tinha previsão.
de seguir com um valor completo, né? Praticamente 10%, 90%. Então, tinha previsão de seguir com um valor completo até a data tal, e aí passa a data, e passa a data, e passa a data, e cadê? E aí a pessoa se comprometeu com várias outras pessoas por conta daquele valor. Então, quantas vezes você já não passou por isso? Se comprometeu, fez vários compromissos achando que ia entrar determinado dinheiro, que ia entrar determinada venda e não entrou. O que que esse desafio vem te ensinar? A ser mais certinho, a antecipar o pagamento, a amarrar melhor os acordos, a confirmar melhor com as pessoas, a não deixar soltas as coisas. Então, todos os desafios nos ensinam o tempo inteiro, né, o que que é que eu tenho que avançar, o que que é que eu tenho que fazer, como é que eu posso sair desse lugar. E eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por desafios no primeiro semestre como uma forma de prevenção e também de mudança para o segundo. Então, o que que talvez você não tenha feito de diferente nesse primeiro semestre e que manteve a realidade que você está agora? É uma realidade que você olha e fala, cara, eu não queria estar nessa virada de semestre desse jeito. Eu queria ter feito isso, eu queria ter me... Mas o que será que você não fez? Ou por quais caminhos você acabou indo, às vezes até no automático, e aí acordou agora. Bateu, sabe? A água bateu na bunda e você falou, ué, eu tinha me planejado para aquilo ali, e aquilo ali no início do ano. E acabou, e acabei não concluindo, acabei não seguindo, acabei nem iniciando às vezes. Então é muito importante ter esse olhar de entendimento, de clareza, né? Despertar este chakra para a clareza. Não é a clareza assim da clarividência de ver espíritos e ver coisas. A clareza de ver através daquilo que está acontecendo, através dessa realidade que se apresenta, o que que eu posso enxergar que eu não estou enxergando, né? Tô tendo desafios, estou repetindo padrões, estou cismando com os mesmos bloqueios, é criação de conteúdo que era para eu estar fazendo e eu não estou fazendo. Então, qual é a clareza que eu preciso ter? Porque eu parto hoje, né, eu vejo que não é nem muito mais sobre limpar crenças, sobre, é porque eu fui rejeitada na infância, então eu tenho esse desafio. Ou porque, eu fui abandonada pelo meu pai na infância e eu tenho esse desafio. Porque se a gente ficar, né, nessa energia, remoendo esses bloqueios emocionais, a gente nunca vai avançar. Isso quando a gente não leva para as outras vidas, né? Porque eu que lido muito com terapeutas integrativas e holísticas, eu sei o quanto a gente viaja e eu sei o quanto, sim, essas viagens têm suas verdades. Então, eu sei o quanto memórias ancestrais, memórias de outras vidas impactam na nossa vida do agora. Mas o que que você vai ficar esperando? Limpar tudo, né? Pegar o caderno, né? Então, pegar até aqui. Você vai esperar pegar o seu caderno de alma, todas as vidas, todas as existências, todos os traumas, todas as crenças, e ir limpando, né? Apagando, ou lendo, entendi. Ressignifiquei essa história. Próxima história. E esse trauma, entendi, ressignifiquei isso aqui. Próximo. Entendi, ressignifiquei isso aqui também. Não vai, não tem mais tempo para isso. Tempo é de agir, é de fazer, é de pedir clareza, de ter mais consciência, de às vezes olhar para uma situação e saber que existe ali um padrão e falar, tá, na minha vida tem essa história aqui, ela vai vir, né? Esse medo vai vir. Eu fui abandonada na infância. Tem uma raiz, bloqueio emocional de abandono paternal. Mas o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com isso? Quando eu for me expor, vai bater o medo.
quando eu começar a crescer e fazer sucesso, e a agenda estiver cheia, e a conta bancária estiver cheia, mas eu também estou trabalhando muito, e aí eu vou achar que as pessoas vão se afastar. Mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar de fazer as coisas, de chegar nessa realidade, porque eu tenho medo de ser abandonada novamente, mas e se isso nem acontecer? Porque isso é só na minha cabeça, é um padrão que a minha cabeça está trazendo. É um padrão que as minhas crenças estão trazendo, mas eu vou deixar que as crenças me dominem. Eu vou insistir nisso mais um semestre, eu vou insistir nisso em 2026, eu vou insistir nisso em 2027. Daqui a pouco a gente vai estar vendo naves espaciais, a gente vai estar vendo crianças nascendo com a ajuda de inteligência artificial, a gente vai estar vendo, é, sei lá, cura de várias doenças por causa de avanços na saúde. Vamos falar a parte boa também, né? E a gente vai estar vendo tudo isso, mas a gente ainda vai estar lidando com problemas, com repetições, com padrões e com medos que a nossa mente cria e sobrecria e cria e cria o tempo inteiro. E quanto mais eu der voz para eles, para esses medos, mais eles continuam crescendo. Já viram aquele quem faz em casa? Ai, eu esqueci o nome. Ai, quando você faz em casa os. Ai, gente, eu viajo. Esqueci a palavra. Não é lactobacilos. Kefir. Quando você cria kefir em casa, kefir de leite, o kefir ele cresce. Então, se você der corda, né? Se você colocar lá o leite, ele vai crescer e ele vai dominar. Você vai ter que colocar em potes, mais potes e potes e ir atrás de potes e você vai estar com a sua cozinha tomada. Se você não compartilhar, né, aquela cultura de kefir, vai tomar a sua casa. Você vai ter que ter potes de kefir por todos os lugares. Você tem que espalhar os kefirs, você tem que dar, doar, sair doando, né? Sair entregando, sair vendendo, não sei, para todo mundo. Foi o exemplo que veio aqui na minha cabeça. O medo, ele é, de certa forma, ele é assim. Se você permite que ele cresça, ele transborda, né? Além de você passar a ter medo, não só em uma área da vida, mas em várias áreas da vida, ele vai dominar você, aí ele começa a vir para o seu físico, aí ele começa assim se tornar uma doença de fato, aí ele começa a ir para a sua fala, para o seu comportamento. Então todo mundo chega perto de você, vai ver você conversando sobre o assunto, daqui a pouco tá lá você falando de violência, disso, daquilo, né? E quando vê, a pessoa sai com medo também. Porque ela conectou com aquela energia que você tá, né? Porque você só fala das coisas que você tem medo, você só transmite medo, só sua medo, você só transborda medo, e aí daqui a pouco todo mundo tá à sua volta sente medo, e é medo da crise, e é medo de doença, e é medo de problema, e é medo de se expor, e é medo, 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 igual kefir, tomando espaço. Então, não permita, né, que o medo, que a falta de ação, que a repetição de padrão, que você entre, né? Siga semestre adentro, julho, agosto, setembro, e só acorde lá em outubro, quem sabe. E aí, tendo deixado o tempo passar, tendo deixado a vida passar. Claro, você pode ir lá na frente ter um despertar, uma clareza e tudo acontecer também. Pode ser. Mas quanto mais tempo você deixa passar, mais você fica remoendo. Né? Porque todo mundo que tem um grande potencial, toda pessoa que é procrastinadora, por exemplo, ela sabe no fundo que ela já poderia estar realizando aquela vida dos sonhos. Ela sabe que no fundo ela poderia estar vivendo aquilo ali que a alma dela, né, faz ela lembrar de vez em quando, aqueles desejos de viajar, aquela casa que ela pensa. As cenas, às vezes, da pessoa ali vestida de noiva, tem uns lampejos. Aí, às vezes você já está tão cansada, já até está desistindo desses sonhos, você fala, não, isso não é para mim. Ah, não, eu acho que não dá mais para ter casa, nossa.
Financiamento hoje é muito difícil. Ah, não, não dá mais para casar. Imagina que brega, eu de vestido, de noiva, branco. Não. E aí você começa a criar autodefesas, né? Então não deixe o tempo passar, porque enquanto o tempo passa, você vai alimentando as autodefesas. Ah, não fiz isso por causa disso. Eu não avancei por causa disso. Isso não aconteceu por causa disso. Ou então você vai alimentando aquela, sabe, aquela dorzinha. Eu sei que isso poderia estar acontecendo. E eu sei, no fundo, que a responsabilidade é minha. E aí tá ali você alimentando. Às vezes você não compartilha com ninguém aquilo que você sente sobre a vida, sobre o que você desejava. Mas tá dentro de você. E por mais que você ache que não está compartilhando com ninguém, você está compartilhando com todo mundo. Porque toda a energia que nós criamos o tempo inteiro, ela está sendo compartilhada com todo mundo. O meu bem-estar, por mais que eu esteja dentro de uma sala trabalhando, ele está sendo compartilhado com o planeta. A minha alegria está sendo compartilhada com o planeta. A minha sensação de dever cumprido, sensação de prosperidade, sensação de abundância. Eu estou aqui trabalhando, eu estou me sentindo muito abundante. Isso está sendo compartilhado com o planeta, mesmo que eu não abra a boca para falar uma palavra. Mas essa energia que está sendo gerada, que está sendo criada dentro de mim, que transborda, isso transborda para o planeta. Da mesma forma, a nossa sensação de culpa, a sensação de raiva, de remorso, de procrastinação, de dívida, de tristeza, de medo, de reclamação, isso também está sendo compartilhado com o planeta. E aí vai alimentando. Então, pense sobre o seu semestre. Anote o que que é importante ser feito. O que que você pode começar a fazer. Não saia fazendo uma avalanche de coisas de uma vez, porque você vai se empolgar em 2 semanas e vai desistir na terceira. Isso se chegar a 2 semanas. Então, crie ações. Hoje eu saí dessa consultoria, essa consultorada vai renovar, vai voltar em agosto, mas enquanto ela não volta em agosto, que ela vai estar de férias com o filho, eu falei quais são as ações que você pode fazer agora nesta semana, antes das férias. Isso. Anota, coloca a data. Quais são as ações que você vai fazer assim que retornar? E tá tudo bem. Você vai lá, descansa, tira suas férias, aproveita, limpa a energia, limpa a alma, se diverte, curte o tempo que você tem com seu filho. Mas o que que você pode deixar anotado para fazer quando voltar? Dando tempo ao tempo, mas a satisfação que ela vai ter ao final do ano de ter cumprido aquilo que ela se comprometeu com ela mesma, com certeza vai ser muito melhor do que passar mais um ano em repetição de padrão, de medo, e seguir. Então, olhem para o semestre de vocês com muito carinho, com muito visualiza diariamente aquilo que você quer realizar. Na hora de começar a trabalhar, independente de qual é o trabalho, se o trabalho que faz agora e o trabalho que você deseja fazer até o final do ano não é o mesmo, independente disso, visualize você trabalhando naquilo que você quer, naquilo que você sonha, visualize as pessoas, conectando pessoas, quais são as pessoas que se beneficiam do seu trabalho, que recebem disso, quais são as pessoas que você paga, que você recebe, porque o dinheiro flui, né? Então eu recebo de alguém, eu pago outra pessoa, eu pago essa pessoa, esse dinheiro circula para outra pessoa, às vezes ele volta para mim e, sabe, visualiza esse movimento de círculo, né? De vida, das coisas fluindo, entrando, saindo sendo alocados ali, às vezes, nos planos que você deseja, né? Tá guardando para alguma coisa. Então, visualize esse sonho que você, pelo que você está guardando, né? Então, eu estou guardando dinheiro para um carro, eu estou guardando dinheiro para investir num curso. Visualiza, né? Visualiza. Inicie o seu dia agradecendo, inicie o seu dia visualizando.
Ao longo do dia, visualize, ao longo do dia, reconecte-se com você mesmo, porque às vezes você vai se conectar com outras pessoas, você vai conversar com outras pessoas, quando você vê, você sai de você, né? Você saiu daquilo que você estava em estado energético no início do dia, você já virou, já contaminou com todo mundo. E às vezes você vai contaminar com pessoas que estão só na reclamação, né? Então, volte para si, volte para dentro. Antes de dormir, agradeça, visualize. Peça para sonhar com aquilo que foi importante, né? Na hora de dormir, você pede para sonhar com algo que é para você aprender, você pede para sonhar com algo que Deus quer te ensinar, você pede para sonhar com algo que você, um comportamento que às vezes você quer mudar. Então, qual é o comportamento que você quer implementar, né? Começa a pedir para sonhar, que a nossa alma ela não dorme. Então, vamos aproveitar o nosso sono para estar em conexão com a nossa vida. Então, pede para sonhar com aquilo que é de evolução para você, aquilo que vai te evoluir, que vai te levar a um outro patamar de vida, de consciência, tá? Então, pede para sonhar. Tenha intenção, né? Verdadeira intenção. Trabalhe, viva, acorde com intenção, beba água com intenção. Intenção de quê? Hidratar. Se alimente com intenção de quê? Nutrir. Intenção. Em todas as ações que você vai fazer, tenha intenção. Isso é além de marketing, isso é além de vendas, isso é além de terapia. Isso é você dominar a sua vida, você ser dona daquilo que você veio para fazer. É você estabelecer um propósito. É eu com Deus aqui, ó. Não é Deus fazendo por mim, porque Ele não vai fazer. Ele vai me salvar quando eu falhar ali um pouquinho, mas há responsabilidades, há ações, há coisas que é você que vai ter que fazer. Ele vai dar o caminho e é você que vai ter que fazer. E aí, o que é que você vai fazer para ter um semestre bom, para ter um semestre que você chegue no final do ano falando, eu dei o meu melhor, eu dei o meu melhor. Não importa o que aconteça, eu dei o meu melhor. Já pensou sobre isso? Se você curtiu esse vídeo, curte aqui, segue aqui, comenta, deixa algum insight se colocar em prática e também segue lá na outra rede.